Os jogos de azar no mundo e especificamente no Brasil são uma realidade. Antes, as máquinas caça-níqueis, os bingos e o jogo do bicho dominavam o interesse de grande parte da população que via nessas práticas não somente uma oportunidade de ter dinheiro de forma fácil, mas também de suprir uma vontade viciante de vencer. As velhas ideias se perpetuam e ganham novos contornos. As bets, como são chamadas as apostas online, surgiram e hoje fazem parte do nosso cotidiano, seja nas redes sociais, nas conversas de bar e de porta de casa e também na grande mídia. Segundo o estudo feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, cerca de 68,2 bilhões de reais foram gastos pelos brasileiros em apostas online entre junho de 2023 e junho de 2024. As dívidas são só um dos problemas enfrentados por quem vive essa prática. Por mais que os jogadores demorem a reconhecer, esses jogos também podem causar dependência. O vício em bets e toda a controvérsia que envolve essa nova modalidade de jogos online é o tema do Sem Filtro de hoje. Para ampliar esse debate, convidamos para a roda o advogado especialista em Direito e Segurança Digital, Diego Moraes, e o psicólogo Mário Filho, especialista em transtornos emocionais. Sejam todos bem-vindos, eu agradeço a presença de vocês aqui. Nós vamos começar também explicando um pouco sobre esse fenômeno, não é, Diego? Que, enfim, ele veio de forma muito rápida, avassaladora, né? Se transformou aí nessa realidade que faz parte do nosso cotidiano, que são as apostas online. Como que foi esse movimento, esse fenômeno, como que ele começou e quais são as possibilidades de legalidade e regulamentação que nós temos atualmente com relação a isso? Então, desde 2018 já temos uma lei que regulamenta as apostas online, e essa lei ela veio para introduzir a toda a sociedade brasileira, principalmente uma segurança para a nossa população, principalmente no que tange as plataformas de bets. E aí, com essa regulamentação, a gente vai saber onde colocar esse dinheiro, como esse dinheiro vai ser investido, como esses recursos é capitalizado, como as pessoas podem utilizar. E, enfim, essa lei ela veio para regulamentar essa situação. Então, a partir de 2018, teve essa lei e ela foi implementada posteriormente, criando outras resoluções. Ela tomou bastante significado a partir da pandemia. Como todo mundo ficou preso dentro de casa, infelizmente, as pessoas tiveram necessidades. E aí essas necessidades deram grande força a essas plataformas. E a partir daí começou a crescer. E aí esse crescimento exponencial ela vem até hoje. E aí, infelizmente, muitas pessoas acabaram se viciando, entrando em dívidas e contraindo mais dívidas para poder tentar utilizando essas plataformas para poder resgatar o dinheiro que foi investido e poder pagar essas dívidas. E aí é quando vê a bola de neve, infelizmente não consegue voltar. E aí causa uma situação, um problema social muito grande. Uhum. Por falar em problemas sociais, quando a gente pensa, né, Mário, nosso convidado também, quando a gente pensa essa questão das bets, como uma realidade, mas quando a gente entra para a questão do vício, né, de não conseguir superar esse vício, não começar a ganhar e querer ganhar mais, e aí perder e querer ganhar o que perdeu de volta, né? Então, tudo isso geram problemas econômicos, claro, financeiros, tem o dado da CNC, mas também geram problemas emocionais, né? Então, eu queria saber de você o que na sua percepção, né, o que tem levado, o que tem motivado esses jogadores a adotarem esse comportamento irregular, né, desregulado? Eu diria que o problema não são os jogadores, mas sim as pessoas, né? As pessoas são adoecidas emocionalmente de uma forma geral, e isso tem crescido significativamente, substancialmente, ano após ano. E aí isso é reflexo de muita coisa que a gente poderia falar, que fazendo essa redução epistemológica aqui na origem do problema emocional das pessoas. É por isso que é importante que todo mundo faça terapia, né? Muito importante que as pessoas se conheçam para entender onde estão suas fraquezas, quais são as suas motivações de vida, quem elas de fato são. Uma vez que isso é percebido realmente, não a pessoa apenas influenciada pelas suas paixões e vontades, ela consegue frear algo que ela percebe
que não está legal. A pessoa que se conhece é capaz de frear um relacionamento que começa a dar sinais de abuso, começa a dar sinais de, cara, isso aqui, o futuro disso aqui não vai ser legal, isso aqui vai me trazer problema. Isso pode ser para relacionamento afetivo, amoroso, pode ser para relacionamentos de amizade, relacionamentos familiares. Isso pode ser para trabalho, para a forma que você encara o trabalho. Isso pode ser trazido também para as questões esportivas. Você pode utilizar o esporte para resolver um problema de saúde, para cuidar da sua saúde, ir para a academia, jogar uma bola, praticar um esporte competitivo. Você pode se divertir, ter um hobby, como andar de kart, né? Onde você vai trazer a competição aí, enfim, trazer adrenalina para o corpo, né? Liberar aí a endorfina para o corpo. Tudo isso é muito legal. O problema é que as pessoas que já são adoecidas, elas levam o adoecimento para todos os lugares da sua vida, para os seus relacionamentos, para as suas práticas esportivas. E aí elas se deparam com algo que promete ou traz a ideia, nem promete o enriquecimento, mas está ali subtendido a possibilidade de você ganhar uma grana fácil. E aí, principalmente brasileiros como somos, onde existe a possibilidade de dar um jeitinho aí de ganhar uma grana, de fazer algo fácil, de ter algo, oportunidade de fazer um negocinho ali que vai dar um dinheirinho pra gente, o brasileiro cai de cabeça, né? E aí fazendo essa evolução das questões emocionais. E aí perde-se o controle, porque se depara com isso, percebe que não é tão fácil dessa forma. Existem, inclusive, estudos, né, que, se você analisar matematicamente, né, existe uma forma de você fazer bets. Eu, particularmente, não sou um apostador de bet, não gosto, acho que, inclusive, atrapalhou a torcida brasileira, porque hoje você torce mais pelas suas apostas que você faz do que, de fato, para o seu time do coração. Tem gente que aposta contra o seu time porque tem possibilidade de ganhar dinheiro ali. Verdade. Então isso para mim é um problema, né? Isso perde um pouco da nossa raiz, que é tão apaixonada por futebol. Mas voltando para a questão a possibilidade, a facilidade, né, de ganhar dinheiro. E aí ele percebe que não é tão simples assim. Então eu vou botar um dinheirinho aqui, vou botar um dinheirinho ali, daqui a pouco percebe, pô, esse mês eu já botei R$500, mês que vem eu vou colocar um de novo para ver se eu recupero. E aí isso se torna, como o colega falou, se transforma numa bola de neve, e isso, o resultado disso é cada vez piorar mais, porque isso vai te afetar financeiramente, isso vai afetar a tua família, vai afetar pagar as tuas contas, isso automaticamente te afeta emocionalmente. A pessoa se sente desprezível, a pessoa se sente afetada a um ponto onde ela acredita que ela não é capaz de resolver. Se ela não é capaz de resolver isso, ela não é capaz de resolver nada na vida, e aí ela começa a cada vez mais se botar para baixo, e aquilo pode ser gatilho para uma depressão, gatilho para a ansiedade, e assim por diante. Diego, como que funcionam essas casas de aposta? Como é que funciona essa questão das apostas, né? O que tem levado tanta gente a apostar? Como é que é o funcionamento dessas casas, dessas apostas online? Então, começou basicamente na Europa. O modelo que vivenciamos hoje aqui no Brasil começou na Europa. Existem hoje diversas bets que são europeias, que já estão instaladas aqui, e temos as nossas bets aqui que foram instaladas, que são próprias brasileiras, certo? E o que é que acontece? O modus operandi é o seguinte: existem aquelas bets legalizadas, que são aquelas reconhecidas pelo governo, que segue todo o trâmite legal de abertura da empresa, qualificação, indicação de escritório, indicação de responsáveis, são as legalizadas. E temos as ilegais, são aquelas bets que são hospedadas em países fora, principalmente paraísos fiscais, onde a legislação brasileira ela não vai alcançar. Muitas das vezes ela só está hospedada lá, mas o criminoso está aqui. Então, é o que tem acontecido bastante. Então, nas bets legalizadas, elas pagam impostos, elas geram renda. Então, a partir daí, então, tem todo um aparato que é garantido por lei, tanto para o apostador quanto para o empresário e o governo. Então, tem esse ciclo desse trio que faz parte dessa parte. Já do outro lado,
o governo tecnicamente não tem como exercer um controle. Então a pessoa não tem, o cidadão não tem a garantia que, caso ela ganhe, ela possa ter uma segurança de receber. E aí é o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas que entram numa depressão severa. Até o colega deve saber, o doutor Márcio. Ela entra numa depressão severa porque acaba virando uma bola de neve gigante, porque ela tenta resgatar o dinheiro, não consegue. Aquela plataforma ilegal, ela acaba induzindo para você receber, você tem que pagar mais tanto, fazer mais tal aposta e assim sucessivamente. Então, nesse caso, a das bets legais, ela segue uma regra, inclusive é uma regra do Banco Central do Brasil, do Ministério da Fazenda também, onde o apostador ele tem um livre-arbítrio de poder. Ganhei, posso tirar, perdi, aí já era. Uhum. Então, a gente tem essa segurança das legais e não tem segurança nenhuma com essas ilegais. E aí a gente acaba ficando de mãos atadas e, infelizmente, a população ela tem que ter consciência disso. Ela tem que ter consciência que essas apostas que elas fazem nesses jogos online, de caça-níqueis principalmente, elas não têm segurança nenhuma. Então, principalmente, a gente sempre fala, olha o link. O link, quando está .com.br, você tem a segurança, porque ela está registrada dentro do sistema brasileiro. Quando o link já é fora, .com, .net, .vibe, .io, .bet, que hoje foi liberado, você não tem garantia nenhuma. Você não tem como chegar no proprietário daquela empresa. Você não tem como chegar a outra ponta. E aí, infelizmente, as pessoas acabam sendo lesadas. E aí, quando vão ver o que perderam, já foi quantias absurdas. E aí vem aquela sensação, como o doutor falou, de impotência. Aquela sensação de como é que eu acabei sendo besta, como eu acabei caindo nesse tipo de armação, desse golpe. Porque eu não parei, porque ninguém me avisou. E aí que vem a história também. O porquê ninguém me avisou. Tem um caso, inclusive, que eu tenho um cliente que fala, poxa, doutor, se alguém tivesse me dito, eu falo, gente, mas a internet está aí falando, não caia, não jogue. Tenho consciência do que você está fazendo. Então é a vontade de tentar recuperar o que perdeu que faz com que aposte mais, ganhe mais, vende casa, vende bens, vende tudo, gasta o dinheiro da família, gasta o dinheiro da herança. E quando a gente se espanta, tá sem nada. Quando o Diego comentou sobre essa questão dessa vontade, né, de querer mais, né, de perceber que perdeu e não parar, né, tipo, depois que ganhou, na verdade, não parar, querer mais, e quando perder, querer reaver o que perdeu. Então, muito provavelmente isso é um processo mental, e eu queria que você falasse no próximo bloco, porque a gente vai dar uma pausa agora nesse primeiro bloco, que regiões do cérebro são ativadas nesse momento em que, né, a gente tem esse processo de perda para tentar reaver, porque alguma coisa acontece. Eu queria que você explicasse na nossa volta um pouquinho sobre como é esse processo. Então, Perfeito. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso segundo bloco. O primeiro bloco fica por aqui, a gente volta já. Estamos de volta com o Sem Filtro. O programa de hoje é especial sobre as bets, sites de apostas online. Aqui no estúdio, para debater o assunto, Diego Moraes, advogado especialista em Direito e Segurança Digital, e o psicólogo Mário Filho, especialista em transtornos emocionais. E não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Bom, a gente vai começar esse segundo bloco trazendo, né, um ponto que a gente mencionou agora há pouco, no final do primeiro bloco, que é sobre esse processo que o Diego falou, que leva muitas pessoas ao adoecimento, que é justamente essa vontade de vencer, de querer ganhar, né, a aposta que você coloca naquilo. E, às vezes, a perda faz com que você aposte ainda mais no desejo de reaver aquilo que se perdeu, né? Então, isso pode gerar várias reações em cadeia. Eu queria saber de você que região do cérebro é ativada nesse momento, né, em que o viciado em bets ele está querendo apostar e está querendo vencer ali. Está na região da recompensa no cérebro, né? E aí ela vai trazer essa coisa de eu quero vencer, eu quero ganhar, porque é gostoso isso. Então, libera endorfina no cérebro, que é exatamente essa sensação de prazer.
e automaticamente, quando isso está acontecendo, a região responsável pelo controle, né, que é a região pré-frontal, ela está pouco utilizada. Então, aumenta a possibilidade de impulsividade e competitividade. Então, uma coisa está ligada à outra. Eu tenho mais prazer e não estou com crivo suficiente para medir se eu devo parar ou não devo parar. Obviamente, isso de pessoa para pessoa, e existem pessoas que estão mais treinadas emocionalmente e intelectualmente para lidar com essas situações, mas todos nós, de uma forma geral, temos a possibilidade, de acordo com aquilo que a gente está estimulando, de passar por esse tipo de dificuldade. Doutor, só uma questão, uma dúvida. Quando uma pessoa já está naquela sensação de impotência, já perdi muito, e vem aquela sensação, ganhei um pouquinho, a recompensa no cérebro é muito maior, a vontade de querer prender ainda mais, o cérebro acaba dizendo, vou ficar aqui mais. Ocorre isso na verdade? Sim. O que pode ocorrer? Isso, a gente pode falar até de outras coisas. Tudo Sim. que é mais difícil, ou tudo que está sendo perseguido, no momento que a gente consegue alcançar, gera uma descarga emocional de prazer. Certo? Isso, a gente não gosta muito de facilidades, né? Então, ao conquistar uma mulher, também tem essa sensação. Se aquela mulher, ela coloca uma dificuldade, o homem, isso aí é antropológico, ele tende a ir à caça, né? Ele faz esse movimento de conquista, vai atrás e inventa situações, e o romantismo surgiu com isso, né? O romantismo é um mecanismo normalmente masculino para conquistar algo. E aí no reino animal acontece a mesma coisa, né? Os animais, eles floreiam algo, eles trazem algo para a fêmea para que ela esteja disponível para ele. Então, esse instinto de caça, esse instinto de busca de recompensa, traz isso no momento que você consegue uma conquista, mesmo que seja pequena, mesmo que não faça nem diferença olhando para todo o prejuízo que já foi causado, mas traz essa recompensa. Mário, você está falando, né, esse processo, ele pode se assemelhar também ao processo de viciados em drogas, em álcool também, da mesma forma, né? Todo vício funciona igual, quando a gente fala de cérebro, né? Então, as regiões vão trabalhar dessa mesma forma. Quando a gente fala de forma emocional da coisa, falamos no primeiro bloco, eu citei que tem a ver com toda a construção do adoecimento do indivíduo e que ele leva esse adoecimento emocional. A gente não precisa ser um adoecimento psiquiátrico, que são duas coisas diferentes, e que aquela pessoa toma um remédio e trata um adoecimento diagnosticado por um psiquiatra ou um neurologista. Tá? A gente está falando de adoecimento emocional, que é aquele que é só uma dificuldade de lidar com alguma coisa, ou não conseguir se perceber de fato, ou está sempre agindo por recompensa, porque não tem o crivo necessário. E a gente leva isso para a vida. O vício, ele tem a ver com essa construção. O vício está normalmente ligado a uma busca por resolução de um conflito não resolvido do passado. Necessariamente ou preponderantemente, a gente vai lidar com o vício, vai ser uma busca por resolver algo inacabado, uma busca por resolver conflitos não resolvidos. Uhum. Doutor Diego, a gente estava conversando agora há pouco e existem algumas diferenças, acho importante a gente até delimitar isso, né? Há diferença, por exemplo, entre as bets, as casas de apostas online, e também o jogo do tigrinho. E às vezes as pessoas tendem a reunir tudo, né, no mesmo balaio, e é importante a gente delimitar um pouco isso, né? O jogo do tigrinho, ele não está regulamentado, portanto ele é um crime ou uma contravenção penal. Até peço que você explique isso para a gente, por favor. Então, o bet é considerado um caça-níquel. No caso do jogo do tigrinho, é considerado um caça-níquel. É uma evolução do caça-níquel, como a gente estava conversando há pouco. O caça-níquel que você ia no barzinho, você ia numa bodega, no posto de gasolina, no interior, tinha aquela máquina lá que você botava 25 centavos, 50, não importa, e estava lá e você apostava e quem ganhava sempre era a máquina. Hoje temos o caça-níquel digital, que a gente chama esse jogo do tigrinho. E aí é uma plataforma que você não tem controle nenhum sobre ela,
E é uma plataforma, muitas das vezes, é ilegal, porque é um caça-níquel. Você não sabe como é feito a margem de ganho daquela pessoa que está postando, como é que é feita aquela divisão. Se é 75, 25, 80, 20, não tem como saber. E aí, a partir daí, como você não tem como controlar, regrar e saber como é que ela foi programada, é considerado uma contravenção penal. E aí, fora isso, vem diversos outros crimes, que aí lavagem de dinheiro, evasão de divisas, crime contra a economia popular, dependendo do tipo de forma que ele foi divulgado, até um estelionato, porque existe forma de divulgação onde você está prometendo ganho. E aí aquela promessa de ganho fácil, novamente, como o Dr. Márcio brilhantemente falou, é o jeitinho brasileiro, aquela promessa de ganhar facilmente determinado valor, aí você está induzindo aquela pessoa a cair num crime. Então é estelionato. Então esse tipo de forma de você conseguir recursos induzindo a pessoa, sim. O que mais? Formação de quadrilha. Então, enfim, vai uma série de gamas de crime que estão correlacionados, dependendo muito do tipo de situação. Falam muito que os influenciadores, eu sempre gosto de falar, o influenciador que divulga tigrinho está cometendo um crime. Ele é tão criminoso quanto aquele que elabora a plataforma. É importante a gente falar sobre isso, porque parece que aqui no Maranhão foi o primeiro caso, um caso até que levou à projeção nacional para fazer os órgãos fiscalizadores, né, enxergarem com olhos mais clínicos essa questão de divulgar o tigrinho, porque é uma contravenção penal. Então acaba que teve uma influenciadora que foi presa aqui, e aí depois disso em cascata outros casos de prisão nesse mesmo modelo, dessa natureza, foram acontecendo pelo Brasil, né? Sim, houveram várias denúncias, começou a partir de denúncias. E aí chegou às mãos de um deputado, e esse deputado ele tomou a iniciativa de começar a oferecer denúncias na polícia, até que começou as investigações. A partir dessas investigações foram verificadas que essa influenciadora ela estava envolvida com lavagem de dinheiro e diversos outros tipos de crimes. E aí começou toda uma cascata nacional por conta que faltou dar aquele primeiro passo. Em seguida, a Assembleia Legislativa daqui do nosso estado foi feita a proposta de lei, hoje a lei 12.099, creio, de autoria do Dr. Iglesias, do deputado Iglesias. E nesse caso ela fala sobre divulgação dessas plataformas de crimes legais. E a divulgação pode gerar multas que vão de R$10 mil até R$100 mil, salvo engano. E aí também tem outras responsabilidades que acabam recaindo sobre o influenciador digital, que faz essa divulgação desse caça-níquel. E aí foi indo, até que ela foi presa, bens foram apreendidos, outros influenciadores em outros estados foram presos, e assim vai. E tivemos até um caso recente a nível nacional, que foi de uma influenciadora, uma advogada, inclusive, a doutora Deolane, foi presa justamente por conta de divulgação desse tipo de plataforma. E diversas outras influenciadores que são investigados também por conta de divulgação dessas plataformas. E quando a gente fala sobre os influenciadores, né, Mário, tem muito também essa questão de olhar como um ideal, né, idealizar uma realidade, porque muitos desses usuários, eles enxergam nas redes sociais a vida, né, desse influenciador, enxergam os proventos, os ganhos, aonde ele vai, o que ele faz, e esse influenciador, ele justifica todos esses bens, esses ganhos, nessas práticas, né, o que acaba levando os influenciados, digamos assim, a querer fazer a mesma coisa. Como é que funciona esse processo, né, de idealização, né, a partir das redes sociais, que é uma configuração, né, muito presente na nossa sociedade de hoje? As redes sociais, elas são a evolução da internet. A vida das pessoas hoje está nas redes sociais. Eu diria que 99% das pessoas estão ligadas às redes sociais o tempo inteiro. Se para um pouquinho para fazer alguma coisa de trabalho, mas
se não estão trabalhando diretamente com as redes sociais, tem aquilo ali para um prazer, para um entretenimento. E de uma forma geral, nós somos levados a olhar para o Instagram para aquilo que é instagramável. A vida das pessoas bem feita, né? Os sorrisos bonitos, a casa muito melhor do que a nossa, o carro, o relógio, enfim. Aquilo ali é orquestrado para nos influenciar de alguma forma. E somos. Talvez de forma não tão direta como nesse caso específico, onde o cara está lá em cima, dentro de uma Porsche e diz assim, foi assim que eu consegui comprar esse carro, jogando no Tigrinho e tal. Talvez não de forma tão direta, mas mesmo que apareça hoje nas redes sociais ou na televisão alguém fazendo isso, vai ter alguém que vai olhar para aquilo e vai dizer, não quero nem saber, eu vou tentar. Eu estou vivendo aqui nessa vida miserável, onde eu não consigo pagar minhas contas, onde eu não tenho dinheiro para tomar a minha cerveja, eu vou pegar o que eu tiver aqui, eu peço até emprestado, se for possível, se for preciso, para tentar obter algum lucro. Volta para todo esse, a palavra que você usou ainda agora que é interessante, todo esse balaio emocional, que são falta de conhecimento, e a falta de conhecimento sobre si mesmo, a falta de conhecimento sobre leis, a falta de conhecimento sobre o limite das coisas, faz você se jogar, entrar de cabeça nisso e não conseguir sair. Uhum. Então é muito legal que as pessoas entendam. A vida das pessoas, elas existem para além das redes sociais. Isso. E normalmente, e não falando especificamente de jogos e dessa influência sobre jogos, a vida das pessoas não é somente aquilo, né? Não é tão preto no branco. Tem muita coisa acontecendo, tem muito adoecimento naquelas pessoas também, tem muitos relacionamentos que não existem ou que não funcionam, mas que dentro das redes sociais estão ali para te mostrar ou para te vender alguma coisa. A gente vai dar uma pausa agora nessa nossa conversa, porque a gente está chegando ao final do nosso segundo bloco. A conversa está rica, está interessante e vai continuar daqui a pouquinho. O Sem Filtro volta já. Chegamos ao terceiro e último bloco do Sem Filtro, um espaço de debate sobre temas interessantes que estão na pauta do momento. Hoje trouxemos 2 convidados para somar na discussão sobre os sites de aposta online e os vícios em bets, como são popularmente conhecidos, né? Estamos aqui com o Diego Moraes, advogado, especialista em Direito e Segurança Digital, e o psicólogo Mário Filho, também especialista em transtornos emocionais. A gente começa esse terceiro bloco com um adendo que você queria fazer enquanto o Mário estava falando agora há pouco, né? Sim, o Dr. Mário falou ainda há pouco sobre as pessoas, sobre os influenciadores. E a gente sempre fala um pouquinho que eles acabam induzindo a população justamente porque eles pegam uma conta demonstração, que a gente chama, né? Conta demo, e essa conta está programada para ganhar, para vencer. E a partir do momento em que eles acabam mostrando sempre vitórias, então, tecnicamente, eles estão induzindo aquela sua audiência a apostarem também, poxa, se o meu digital influencer, aquela pessoa que eu sigo ela, que ela é minha referência de pessoa, tá jogando, tá ganhando, eu também posso. E aí acaba induzindo aquela pessoa a jogar naquela plataforma. E aí, antigamente, tinha muitos influencers até que falavam, olha, jogue nesses horários, fazer uma tabelinha de horário, e essa tabelinha de horário, ó, se for específica, você vai ganhar. E aí estava induzindo também a pessoa. Falava, olha, bote tanto na plataforma, bote 50 que você vai ganhar também. Então, a partir dessas induções que esses digitais influencers faziam, em conjunto com essas contas demonstrações, para mostrar que eles estavam sempre ganhando, as pessoas acabavam sendo... As pessoas não, hoje eu chamo de vítimas. Essas pessoas acabavam sendo vítimas dessa indução, e aí, posteriormente, pode se conseguir provar, gravar,
tem casos que tem em digitais influencers que são condenados. Era isso que eu queria perguntar para você. Por exemplo, quando o cidadão, a vítima, né, percebe que, enfim, não estava ouvindo um depoimento que era falacioso, né, que era falso, de que o influenciador estava ganhando e que ele iria ganhar e no final era tudo uma farsa, como que esse cidadão consegue reaver de alguma forma, né, conseguir um ressarcimento? Como é que esse processo, judicialmente falando? Hoje, eu digo que é um pouco difícil, até porque a pessoa tem que fazer elemento de prova. Então, se a gente for falar da esfera civil, as provas, a pessoa que geralmente tem gente que é cuidadosa. Grava o perfil do digital influencer, ele fazendo aquela propaganda, que a gente chama de uma propaganda, uma indução, depois grava o jogo e mostra que perdeu. Esse tipo de prova que está documentada, acaba sendo um elemento probatório num processo civil, acaba sendo condenado o digital influencer. Fora isso, também pode ser responsabilizado na esfera penal, que também vai servir. E aí, esse tipo de elemento vai indo pouco a pouco, as pessoas vão criando consciência do que tem que fazer para poder até se resguardar, e aí vai juntando no inquérito. É importante sempre denunciar. Infelizmente, muitas pessoas acabam denunciando achando, poxa, perdi, não vai dar em nada. Mas é o simples fato de você chegar e denunciar, nem que faça o boletim de ocorrência online. A Secretaria de Segurança Pública hoje ela pode fazer um parâmetro dessas denúncias e aí acaba abrindo investigações, e essas investigações podem resultar em prisão. E aí bens podem ser penhorados, e aí vendidos e ressarcidos às vítimas. Bem, quando você fala, né, que é muito difícil, que geralmente muitas pessoas acabam desistindo, a gente precisa entender, na verdade, também fazer recortes sociais, né? Quem são essas pessoas que estão apostando? Por que elas estão apostando? Não é? E também a questão do acesso a uma assessoria jurídica, né? Sim. Muitas dessas pessoas não têm esse acesso, então elas acabam sofrendo bastante, né? Sim. Segundo um relatório feito pela XP Investimentos, as atividades relacionadas às apostas online já movimentam 1% do PIB. Parece pouco, mas é muito, né, se a gente entender a questão economicamente, né, na questão macro, e comprometem 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. Então, hoje, a gente entende, os especialistas, na verdade, entendem o vício em bets como uma questão até epidêmica, né? E eu queria que você, Mário, que trata dessa questão também da saúde mental, como que você observa isso, né, esse movimento? Eu sei que no começo você falou que há um adoecimento, uma tendência das pessoas a sofrerem isso e não se cuidarem, mas entender o jogo, né, como uma questão epidêmica é muito forte e aponta para nós um caminho, né, para a gente ficar com o alerta ligado, né? Eu diria que dificilmente a gente vai retroceder. O que vai acontecer vai ser uma identificação mais clara da população do quão perigoso isso é, e vai se tornar cada vez mais evidente, fácil, né, palatável, o ideal de que, cara, eu não posso fazer isso. Se eu fizer, eu vou me ferrar. Isso vai ficar cada vez mais entranhado até no inconsciente das pessoas. E talvez, por esse motivo, as pessoas tenham um pouco mais de resistência a serem influenciadas para coisas tão óbvias que vão causar problemas a elas. Porém, eu acredito fortemente que não há como retroceder, porque vai sumir o jogo do tigrinho e vão aparecer outras coisas. Vão aparecer jogos um pouco mais bem elaborados, vão aparecer influências um pouco mais rebuscadas, e que, não sendo tão diretas e falando em nome de outras coisas que não apenas o ganho material imediato, vão influenciar da mesma forma. Então o que a gente tem que ter cuidado, e aí isso, de uma forma geral, precisamos estar atentos com as nossas crianças, com aquilo que elas consomem. A gente tem que estar atento com a gente, aquilo que a gente consome diariamente. Se a gente não está virando apenas um zumbi digital, onde a gente está com a nossa mente voltada somente para a vida das pessoas, ou para o entretenimento barato, né?
o sistema de recompensa barato imediato, a vontade do prazer imediato, tudo isso é muito perigoso, porque a gente desaprende a importância da labuta, do conquistar as coisas de forma correta, no sentido de trabalhar para conquistar. Então, o brasileiro, embora tenha essa necessidade de dar um jeitinho nas coisas e querer as coisas com uma facilidade, é legal, tudo isso é legal, eu não vejo problema. Mas sem perder a essência do bom trabalho, sempre vai trazer resultado. Então, a gente influenciar nossos filhos a isso, ter cuidado com a nossa própria vida, vai nos permitir manter aí a médio e longo prazo uma saúde ou minimamente um equilíbrio emocional. Mas para isso a gente precisa também de uma realidade, né, que permita, né, essas pessoas terem acesso ao trabalho, terem acesso ao emprego e renda, né, Claro. para que eles não se acabam sendo iludidos pela promessa de dinheiro fácil, né? A gente está falando aqui sobre uma realidade, apesar de a questão das bets serem uma questão muito individual, eu escolho onde apostar, eu escolho o que fazer, de acordo com a pesquisa que eu comentei no começo, né, lá da CNC, quase 70 bilhões de reais foram movimentados pelos jogadores, pelas pessoas que apostam, né, dessa maneira. Então, é um dinheiro muito alto, e quando a gente fala em dinheiro, a gente não está falando só de uma movimentação econômica, a gente está falando de toda uma cadeia que move a sociedade brasileira. Então, eu queria saber de você falou agora há pouco que as casas ilegais, elas infelizmente não garantem o ressarcimento, né, dessas pessoas. Então, a gente pode comentar sobre a responsabilidade do poder público em, de repente, regular, ser um pouco mais taxativo na hora de regular essa questão das casas online? O que você percebe disso? Então, a priori, existem projetos de leis hoje que elas tendem a trazer para a sociedade a regularização desses caça-níqueis. Então, existe uma demanda forte de arrecadação hoje do atual governo, onde uma saída para poder arrecadar valores seria regulamentar essas casas de apostas. No caso, o caça-níquel deixaria de ser crime e aí ele viraria uma espécie de cassino. E aí, a partir daí, o Estado começaria a exercer a sua função de regulamentar e deixaria de ser ilegal, e eles poderiam vir ao Brasil justamente por conta dessa ausência de ilegalidade. É um primeiro ponto. Uhum. Mas até lá, continua fazendo diversas famílias vítimas. Vítimas disso. E o que ocorre com essas famílias? Infelizmente, eu falo muito, educação digital. O Dr. Mário falou sobre que as pessoas não têm essa educação hoje para lidar com isso, não tem essa forma emocional de lidar. O brasileiro ele não tá habituado com isso, ele não está preparado para isso. E aí o que vem, a gente estava até falando há pouco sobre a Associação Brasileira do Comércio, onde as famílias estão super endividadas, não conseguem fazer compras, têm utilizado principalmente os benefícios do governo para poder fazer apostas, e aí acaba deixando de movimentar todo um aparato que, quando foi criado, é lindo, é muito bonito, porque você movimenta toda uma máquina, movimenta comércio, movimenta indústria, movimenta setores de serviços, por mais que o valor seja pequeno, mas movimenta uma máquina muito gigante. E as pessoas estão deixando de gastar, de pagar suas contas, de comprar alimentos para pagar esse tipo de plataforma. E aí causa um problema social gigantesco. As pessoas hoje não têm mais controle sobre suas contas, sobre suas dívidas. E, infelizmente, enquanto a gente fica discutindo a legalidade, legalizar ou não, ou combater de forma ferrenha, as pessoas vão continuar sendo vítimas, as pessoas vão continuar caindo nesse tipo de golpe. E aí infelizmente, a gente vai ficar à mercê. Uhum. E como o Dr. Mário falou,
temos que ter uma educação para nossas crianças. Perfeito. É a partir da base que a gente vai educar os nossos adultos para poder ter uma vida melhor. A gente vai se encaminhando para o final do nosso programa e eu queria aproveitar esse momento para que vocês dessem as suas considerações finais, né, fizessem essa fala final. Como que vocês pretendem finalizar esse ciclo aqui de conversa? A mensagem que vocês querem passar para quem nos assiste? É muito importante a gente ressaltar um ponto que você pincelou aí, que é a questão da sociedade, de uma forma geral, né? A classe que mais é impactada por jogos como esse, por esse tipo de influência que promete algo, é a camada mais pobre. Então é muito importante a gente pensar o país de uma forma mais macro, e aí eu não estou falando apenas como psicólogo, mas como cidadão, mas trazendo também para a questão emocional, a gente precisa pensar o país como aquele que fornece a possibilidade de crescimento para as pessoas. E não apenas a manutenção delas neste ambiente que elas estão, sendo pobres, sendo classe média, ou os grandes ricos, né? Essa diferença das camadas, elas sempre existirão. Mas é muito importante que a gente pense num país que consiga minimamente trazer um pouco de equilíbrio para as coisas, para as partes, né? E uma vez que isso acontece, vai trazer a possibilidade de educação, possibilidade de acesso à informação correta, né? A conhecimento. A influência precisa estar não só a nível de Estado, mas a nível das pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, de levar as pessoas a entenderem que elas precisam se conhecer, elas precisam trabalhar as suas emoções, as suas forças, as suas potências, e entender, e aí fica como mensagem final, que nós só vamos conseguir de fato alcançar alguma coisa se a gente se dedicar a isso. E dedicação tem a ver com empenho, com tomada de decisão, com dar o primeiro passo. Isso tem a ver com sair de um vício de apostas ou um vício nas drogas, né, no álcool, no cigarro, naquilo que você quiser. Qualquer comportamento que você quiser adquirir tem a ver com uma transformação da mente. Você precisa dar um primeiro passo, precisa ir atrás de conhecimento que favoreça essa transformação, precisa ir atrás de conhecimento para evoluir, seja isso no âmbito emocional, espiritual, profissional, financeiro. Não vai cair do céu. Uhum. Não vem de qual... Alguém prometeu, se eu fizer um movimento específico, isso vai acontecer na minha vida. Não. Você precisa ter empenho, dedicação, autoconhecimento, força de vontade, motivação que não tem a ver apenas com aquilo que me é colocado como possibilidade, mas também a necessidade que eu tenho de eu preciso construir alguma coisa. Então, é isso. Posso ratificar tudo que o Dr. Mário falou? Pode sim, um pouco mais, por favor. Eu ratifico tudo que o Dr. Mário falou. Realmente é muito importante a gente ter essa iniciativa de querer crescer mais e querer evoluir. Como jurista, eu posso dizer para as pessoas o seguinte: se protejam, evitem, orem diretamente aquilo que você está querendo para o seu futuro. Não podem, a gente tem que deixar de ser um pouquinho egoísta com nós mesmos e começar a pensar nos nossos filhos, nas pessoas que estão conosco. Então, a pessoa que começa a entrar nesse mundo de jogatina, desses bets, no caso que eu falo, aquelas ilegais, onde você não tem a mínima consideração, a mínima possibilidade de receber, então você, por favor, eu falo assim, evite. Se você quer continuar apostando, ainda que a pessoa queira, porque temos um livre-arbítrio para continuar, pelo menos tente apostar naquelas que você tem a possibilidade de receber, que são as legais. E aí aquela mensagem para o futuro, mas pense não só na gente, mas em você mesmo. Mas a gente fala, pense no seu filho, pense nas crianças que estão ali do seu lado, qual é o exemplo que você quer dar para elas. Uhum. A gente sabe que a vida é um pouco difícil, está difícil, mas se a gente não começar a pensar em querer melhorar e pensar sempre em evoluir, vamos continuar na mesma. E qual o Brasil que a gente quer para o futuro? É esse Brasil onde a gente acaba sendo
podado, travado por conta de um vício, uma possibilidade, e aí a gente fica nessa situação. E eu falo o seguinte, procurem ajuda. Nós temos hoje meios para que as pessoas possam conseguir ajuda na assistência social, no CRAS, no CAPS. No CAPS. Então, existe hoje ferramentas que as pessoas possam buscar para poder tentar se livrar desse vício. E assim nós vamos chegando ao fim dessa edição especial do programa Sem Filtro. Hoje falamos sobre as possibilidades e controvérsias das bets, ou sites de aposta. Eu queria agradecer novamente a vocês dois, nossos convidados, por estarem aqui falarem sobre esse assunto que é tão sensível e que atinge tanta gente aqui no nosso país, né? Lembrando que você também pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo YouTube. Até a próxima!